Olá, seja muito bem-vindo à TV APCD, agora de cara nova. Ó, toda semana agora eu tenho um compromisso com você. Quero trazer excelentes entrevistas de diferentes áreas da saúde, então fiquem ligadinhos. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque daí todas as vezes, né, agora semanalmente, você será notificado sobre as nossas entrevistas, né? Hoje, a minha primeira convidada, ela tem um currículo de dar inveja. Até brinquei, eu falei, nessa vida só ela não consegue, não é possível fazer tudo isso. Administrar vida, carreira, ela está trazendo um congresso muito necessário para Rio Preto, para a região, ela vai falar sobre isso. A minha convidada de hoje é quem? Gisele Albuquerque. Bem-vinda, Gisele. Oi, querido. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É Que uma isso, honra eu que estar aqui com agradeço. vocês, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. De que currículo maravilhoso. Você é psicopedagoga e CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque, é isso? Perfeito, isso mesmo. Parabéns. Gi, para a gente começar, vamos falar do lançamento do Congresso TEA Rio Preto, é isso? Exatamente. Congresso TRP. RP, desculpa. Mas significa Rio Preto, então tá tudo sim. certo. Congresso TRP, um olhar singular para os transtornos do neurodesenvolvimento. Que chique, eu vi que tem muitos convidados, né? Vamos. Excelentes nomes, incluindo o Manuel Soares, que Perfeito. participou, foi apresentador ali do programa da Fátima, com a Patrícia Exato. Poeta. Como foi esse Exato. convite? Exato. Então, o Manuel é um querido, né? Eu sou admiradora do trabalho dele. E nós temos uma amiga em comum, uma de nossas palestrantes, a Maria, que é neuropsicóloga e muito amiga da família. Visto as andanças do Manuel, né? Entrei em contato então com a Maria e disse, nossa, ia ser uma honra recebê-lo em nossa cidade, né? Visto que nós estamos almejando trazer o maior congresso do Noroeste Paulista e o Manuel não podia ficar de fora. Imediatamente ele deu o seu sim. Que graça, gente, que maravilha, né? Sim. E quando vai ser? Vai acontecer nos dias 14 e 15 de março de 2026, no Teatro Paulo Moura, aqui na cidade de São José do Rio Preto. É isso aí, gente. E Gi, me fala uma coisa, como você está se sentindo ao ser uma das palestrantes do Congresso? Olha, eu costumo dizer, eu já fiz algumas palestras, né, em outros encontros aqui na nossa cidade. E eu, como palestrante nacional e internacional, né, eu estive nos Estados Unidos representando a área da educação, a área da psicopedagogia, né, a convite do Dr. Carlos Gadia. Estive nos Estados Unidos. E eu sempre fiquei almejando, uau, né, que incrível seria trazer toda essa informação, tantos palestrantes para a nossa cidade. Então, meu sentimento de estar palestrando na nossa cidade, confesso que eu estou um pouco ansiosa, e olha que eu tenho, né, uma carreira extensa de Sim. palestrante, um friozinho na barriga, mas pelo fato de que eu quero trazer o melhor, como eu sempre trago para todos os congressos que eu participo. Então, esse friozinho na barriga existe, eu estou, sim, a todo momento já pensando como vai ser isso. Eu acho que vai ser extraordinário, é o que a gente almeja trazer uma experiência única a todos. Perfeito, Gi. E assim, o objetivo do Congresso? Vamos lá. O objetivo em si é transformar vidas, Sim. não é? Como eu estava dizendo anteriormente, eu sempre almejei. Como eu sou orientadora parental e orientadora escolar, quando eu vejo o quanto as escolas, né, os profissionais precisam de capacitação, porque hoje, né, atualmente, uma sala de aula não se tem só uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento, tem muitos, né? Então, se você não tem um filho, se você não tem um vizinho, você vai conhecer, em algum momento você vai achar alguém que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o autismo, um TDAH, um transtorno de aprendizagem como a dislexia. E como que nós vamos saber trazer uma sociedade mais inclusiva se a gente não trazer essa capacitação? Então, toda vez nessas minhas andanças, eu e o meu esposo, né, que me acompanha, me assessora em tudo, é meu parceiro, meu sócio, enfim. Sim, tá aqui com a gente. Inclusive, um abraço para ele. E esse sonho, primeiro eu digo que veio no coração de Deus e se aflorou no coração do meu esposo e veio para o meu essa ideia, vamos trazer para a nossa cidade, a nossa região, porque a gente merece, né? Uma cidade tão grande. Sim. E a gente ainda vê um certo despreparo dos terapeutas, enfim. Então, junto com os meus colegas e amigos, né? Vocês topam comigo nessa, que são esses palestrantes que vocês viram que vêm
Vem do Brasil todo, vem internacional, vem de Portugal também para cá. Que chique. Temos também. Eles, não, Gi, a gente topa. Então, assim, as expectativas estão lá em cima, eu espero, e se Deus quiser, nós vamos Conseguir atingir o tocar, objetivo. sim. Exato. Eu quero estar lá, né, Edmilson? Nós vamos lá, estar lá, espero, né, poder cobrir também o evento, pegar uma palavrinha de cada palestrante, né? E assim, Gi, eu fiz um curso na época da graduação, eu sou cirurgião dentista há 18 anos, e eu fiz o curso durante a graduação de pacientes especiais, para atender os pacientes, Perfeito. né, que necessitam de um atendimento diferenciado, né? Você fez um curso extra, a sua faculdade? Extracurricular durante o curso. Aí o meu trabalho de conclusão de curso foi direcionado a isso. Foi até um trabalho inovador. Eu apresentei num congresso internacional em Santos, né? Nós desenvolvemos um vídeo para passar nas instituições para os cuidadores de pacientes especiais, né? Não só os pais, mas os cuidadores. Aí esse vídeo ficava, né, por um tempo ficou sendo vinculado ali na instituição ou na recepção, de como fazer a correta higiene das pessoas, assim. Desenvolvemos um abridor de boca de uma forma muito simples, com palito de picolé, gaze, né? E fizemos ali de uma forma bem simples mesmo, acessível, né, a forma que esses cuidadores poderiam higienizar, tendo em vista que a carência era muito grande. Né? Eu atuei na PAI por 3 anos e eu percebi que a carência também vinha por falta de informação dos pais, dos cuidadores. Então eu abri uma exceção, né, falei com a direção da PAI, para eu poder acolher também os cuidadores. Sabe, às vezes era um irmão que cuidava, né, o pai ou a mãe, enfim. E aí, ao examinar a boca dos cuidadores, eu pensava, gente, é por isso que não tem noção, não tem, né? Por isso que a gente sempre vê, Johnny, o que a gente precisa mesmo é capacitar. E o nosso objetivo não é só ficar dentro da nossa bolha. Eu só vou porque eu tenho um filho com TDAH, só vou porque eu tenho alunos, né, que têm um autismo, que têm dislexia. Não. Nós queremos realmente furar a bolha. Como seria isso? Aquelas pessoas que não têm acesso à informação, para que elas saibam lidar com as pessoas que têm. Porque com o índice, o aumento, né, o último CDC, que é um marcador internacional de crianças com uma faixa etária de 8 anos, trouxe para a gente, de a cada 31 nascimentos, um é autista. A cada 31. Nós então, uma porcentagem alta? Muito alta. Já temos um dado do IBGE, né, o CDC, o que a gente sempre acompanhou, mas nós temos um dado do IBGE, que é 2,4 milhões de brasileiros são autistas. Por exemplo, eu estou dizendo você do autista. O autista, o autismo ele nunca vem só. Na grande maioria, ele vem como comorbidade, como TDAH, transtorno de aprendizagem, dislexia, deficiência intelectual. Então, nós necessitamos capacitar ainda mais as pessoas para que elas possam entender mais desse contexto. E eu vou te contar algo que foge um pouquinho aqui, mas está dentro do nosso assunto. Nós fizemos uma viagem internacional, onde eu postei alguns takes dos direitos que o autista tem, né? E você não acredita a quantidade de pessoas que me chamaram no direct para eu poder informar que eles não sabem desses direitos, e pessoas fora da bolha, assim como uma agência de viagens que entrou em contato, inclusive eu vou capacitar semana que vem essa rede da agência de viagens. Todos os agentes estarão lá, é uma rede bem grande, para poder entender como tornar uma viagem de uma pessoa como, por exemplo, com autismo ser mais acessível, que eles podem contribuir e o que a aviação pode trazer e quais são os benefícios e direitos. Olha que legal. Olha que legal. Eu sou comissário de bordo também. Ai, que lindo! Eu fiz depois que eu me formei em odontologia, mas só por hobby mesmo, assim, tinha muito interesse em saber como funcionava tudo. Muito legal, Gi. E outra coisa, até não sei se a gente pode falar isso, mas é interessante porque foi uma dúvida que aconteceu comigo. Eu tenho um primo que tem um filho, que é meu primo segundo, e eu percebia que ele era um pouquinho diferente na conduta ali, assim, né, do dia a dia. Muito inteligente, mas, assim, como que você pode nos instruir a poder ter um olhar mais, assim, de um diagnóstico
Para aquela mãe que fala, será que meu filho é autista? Será que esse comportamento é normal? Sim, Você pode explicar isso pra sim. gente? Eu acredito que você tenha olhado para ele e visto um comportamento socialmente diferente, vamos dizer assim, de uma maneira Uhum. informal, né? Então, nós temos alguns sinais do autismo para que possa entrar dentro do critério diagnóstico segundo o DSM-5. O DSM-5 é a nossa grande bíblia, né, eu costumo dizer assim, que nos norteia para que essa criança preencha os critérios. Então, nós temos critério A, B e C, né? Então, essa criança precisa completar esses critérios e ter os prejuízos para que ela, sim, se enquadre dentro do autismo. Então, autismo se trata de um espectro. Então, as pessoas não são iguais. Então, por exemplo, quando eu falo que uma criança, ela tem, que é um dos critérios, né? Ausência de contato visual, não é só ausência. Às vezes ela tem um olhar lateralizado, ela tem um olhar rápido, ela não tem um comportamento de ouvinte, um segmento de instrução. Essa criança, às vezes, tem movimentos estereotipados, mas que não são só os flappings, que a gente conhece, né? O movimento de mãos. Podem ser outros movimentos, né? Que a criança faça repetitivo, mas que o profissional tem que ter aquele feeling, aquele olhar. Porém, para os pais que não têm acesso, né, que não saiba, os primeiros sinais e sintomas, né, os primeiros sinais, eles surgem desde a primeiríssima infância, ou seja, de 0 a 3 anos, só que o autismo também tem níveis, né? Então, o nível 1 de suporte, nós não usamos mais a nomenclatura de leve porque não é leve para ninguém, os prejuízos eles estão ali. Mas seria o nível 1, seria um nível um pouco menor, pouco visto, mais difícil de diagnóstico na primeira infância. Porém, os sinais eles têm que ter desde a primeira infância porque se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é adquirido depois por excesso de telas, nada disso, tá? Hum. O nível 2, muitas crianças, muitas vezes, eles não estão oralizados, não falam ainda. E o nível 3 é aquele mais clássico que a gente acaba vendo muito, estereotipias, enfim. É um pouco mais fácil de diagnóstico porque as pessoas têm essa visão já do que é, né? Mas falo para os papais aí, ficarem de olho nos marcos de desenvolvimento, né? Essa criança está com atraso na fala, nível 1 de suporte às vezes não tem atraso na fala. Então, você entende como é um espectro? Mas ficar de olho no atraso na fala, nas questões motoras. Acreditamos muito nós estudiosos que dentro em breve essa questão motora vai acabar entrando no DSM-5 também, no novo DSM, né, quando vier, quando fizer a reformulação, porque as pesquisas nos trazem com bastante dificuldades motoras, né, também essas crianças apresentam. E os marcos de desenvolvimento, ficar de olho se essa criança ela consegue compartilhar a atenção, compartilhar é um marco muito significativo. Então, às vezes você fala com ela, ela não te responde, não compartilha com você daquilo, não te segue no campo visual. Às vezes a criança pode ser muito aquém, não, uma criança que não liga, vai no colo de todo mundo, mas também pode ser uma criança que chora, estranha todo mundo. Então, são alguns sinais que infelizmente, né, eu não gosto de falar comparação com o outro, mas se o pai e o professor não ficar em alerta e, entre aspas, comparar com o vizinho, já que ele não tem dados fidedignos, talvez por não ser estudioso com os marcos de desenvolvimento, ficar de olho, olha, mas parece que essa criança não está falando no tempo certo, né? E eu vou deixar uma dica também. Na carteirinha de vacinação, tem ali os marcos de desenvolvimento, onde o pai, porque às vezes, meu amigo, o pediatra é um profissional, é o primeiro, né? Que a criança, quando nasce, já tem esse contato. Sim. Mas, infelizmente, como qualquer profissão, às vezes os pediatras deixam passar despercebidos. Então, pais, professores, porque pegam umas crianças de 3 meses É e porque meio, também, 4 desculpa meses. te Fiquem interromper, de mas o olho. pediatra, ele está ali para diagnosticar e cuidar da saúde, né, geral da Sim, criança, mas ela não está convivendo com a criança, né? exatamente, é isso. Então, assim, mas às vezes, meu amigo, tem criança que está latente desde a primeira infância. Que numa consulta do pediatra ali, de 40 minutos, uma Ele hora, poderia poderia perceber, perceber isso. entendeu? Que a gente vê No isso. meu caso, você vê, eu sou cirurgião dentista, né? E eu percebi. E Exato. eu pensei, gente, como que eu posso, né, chegar, né? Mas as pessoas ainda hoje ficam assim um pouco receosas de dizer, né? Então, às vezes eu recebo muita caixinha de pergunta no meu direct de,
olha, eu tenho meu neto, Gi, eu tenho, né, um primo, o que que eu faço? E quando eu vou capacitar nas escolas, eu escuto isso também, porque às vezes os professores ficam com medo de dar o sinal para os pais. Isso é muito importante, gente. Porque Exato. eu vivenciei isso, é difícil, porque você tem medo de chatear a É, pessoa, né? É muito difícil também, quando você não é da área, sabe, será que isso é TDAH, né? Às vezes é difícil o diagnóstico, sim. é parecido, É, né? mas a gente Quando não é dá um grau mais diagnóstico, né? leve, assim, Exato. né? Então, É, dá nós esse não damos toque pra gente, diagnóstico. como que você, já que Falo e tanta gente te perguntou isso já no pergunta. seu Então, assim, Instagram. eu sempre, o que que eu digo para os professores quando eu vou capacitar nas escolas, enfim, palestras, né? Deite a sua cabeça em paz no travesseiro. O que seria isso? Você já pensou você notar e você não dar um sinal de alerta para essa família? Tá bom, Gi, mas o pai e a mãe vai achar ruim. Aí, paciência, né? Infelizmente é algo. Mas você já pensou, se você fala, que muitos casos acontecem, você não vai falar seu filho tem isso. É, Você vai falar, olha, mamãe, seria interessante levar ao médico, porque ele está apresentando um sinal assim, 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 né? Um sinal assim. eu notei que ele já por diversas vezes Exato, teve essa atitude. exato, é isso. E fala para a mamãe, pontua. Às vezes os pais já sabem, mas eles não querem ouvir isso. A gente também tem Sim, esses fatos, né? tem, com Mas certeza. você fez a sua parte. É, você dormiu tranquilo. Dormiu tranquilo. Por quê? Já aconteceu também, E né? também você plantou a sementinha na cabeça daquela mãe. Exato. E você não está fazendo isso para deixá-la nervosa ou nada do tipo. Você está fazendo para salvar a vida dessa Com criança. certeza, porque quanto mais cedo o diagnóstico, Exato. O índice é muito gigante de quanto a gente pode melhorar um prognóstico de uma criança sim. quando é tratada na primeiríssima infância, primeira infância, né? Onde a plasticidade cerebral está muito melhor, as sinapses estão respondendo, né, muito melhor. Então a gente consegue transformar a vida dessa criança. E outra coisa, nem todo atraso é autismo. Tá? Então, às vezes, é falta de estímulo, Sim. né? Então, se a gente consegue verificar, tá ali os atrasos, tá com esses sinais, vamos fazer uma intervenção precoce, vamos buscar ajuda, porque a gente pode sim transformar a vida dessa criança. Então, na clínica a gente recebe de 1 a 17 anos, não só autista, né? TDAH, dislexia, só com dificuldade de aprendizagem, com Sim. diagnóstico ou não, nós fazemos avaliação e intervenção, né? Percebe-se quando essa criança vem na primeira infância, sem ter diagnóstico, porque às vezes os pais não querem levar no pediatra, no psiquiatra, enfim, porque tem medo ali da resposta. Mas a gente, nós, né, vou falar, eu, Gisele, na minha clínica, nós fazemos toda uma avaliação robusta, Anamnese tudo completa. robusto. Nós temos escalas e protocolos que têm embasamento científico que nos norteiam, porque nada fecha diagnóstico, nós não fechamos diagnóstico, a gente levanta uma hipótese. E ali a gente já consegue fazer um rastreio para montar um plano interventivo que seja eficaz. Olha. E nós iniciamos esse processo interventivo com essa criança. E aí, quem começa com a gente pequenininho e quem chega depois de muito O grande, a gente vê prognóstico é incrível. outro, Né? é outro. Favorável. Então a gente vê a mudança de quando começa pequenininho. E eu falo para meus pais, isso é um investimento Com na certeza. saúde do seu filho, né? Não é perda, eu costumo dizer que não é sobre preço, é sobre valor, né? Sim. É cansativo, é árduo inicialmente, porque tem que ir na terapia, criança é pequena, enfim. Mas e depois, o que você ganha com a vida do seu filho? Não, e em casa também os pais conseguem ver essa evolução, né? Sim, É notório, nitidamente. O nosso trabalho é com orientação parental. Então, o pai pede socorro, mas ele tem que estar disposto Aham. a estarmos juntos, Sim, porque é afinal de seguir o contas vem plano na de tratamento. Exatamente, porque não adianta também, eu falo que a gente não vende sonhos, a gente vende uma realidade Sim. e uma parceria. Então, Sim. você me pediu a minha mão, eu te dei a minha mão e vamos juntos. Eu vou estar ali para encorajar, eu vou estar ali para acolher, mas também para dar uma puxadinha de orelha, porque às Opa. vezes, ai, socorro, fiz o plano interventivo, o grande milagre não acontece só dentro da terapia, ele acontece em casa e os pais são os maiores terapeutas dos seus filhos. Lógico, eles não têm esse embasamento, mas quando você tem uma orientação de um profissional por trás e você seguir certinho, é fantástico a evolução das crianças. Eu tenho famílias assim que poderiam vir aqui testemunhar. Crianças que tinham, por exemplo, com muito atraso, com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, muito atraso, mas mora fora de São José do Rio Preto, né? A gente atende muita região também.
E a família não podia vir todos os dias. Então eu falei, ó, então vocês vão vir uma vez na semana, outra vez na semana nós vamos fazer online, que eu vou ver os treinos, vocês vão gravar, eu vou passar tudo, eu vou ensinar o que vocês têm que fazer. Até o irmão de 9 anos participou. Adivinha essa menina? Olha A isso. coisa mais linda do mundo. Hoje ela vai fazer 4 aninhos, ela tá assim. Gi, mas aí, começou com 1 ano e pouquinho, ainda tá com 4 com você. Sim, porque ela tem outros tipos de atraso, mas você imagine só se a gente não tivesse intervido. Ela não dava, ela não falava, ela não interagia, não fazia nada. Hoje ela faz tudo. Eu morro de rir, porque ela fala cada coisa, você não tem noção. Hoje, você acha que é importante, devido ao alto número que você me relatou, né? A cada 30, A cada 31 nascimentos no 31. autismo. Isso, esse dado, com certeza vai sair um novo esse ano Meu novamente. Deus do céu. O índice só aumenta. Isso deveria ter uma implementação, né, nas escolas tradicionais, né? Então, na verdade, quando Valorizar a gente mais o faz, profissional. Eu acho que exato. nem que Mas a fosse nossa uma vez na faculdade não, semana. tem pouquíssimo, por exemplo, vamos falar de autismo, né? Na nossa faculdade são pouquinhas. Uma faculdade de medicina, se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira aqui, a última vez que eu conversei com um amigo médico, tinham 10 horas só falando sobre autismo, por Meu exemplo. Deus, e uma coisa está crescendo tanto, né? Exato. Um diagnóstico, assim. E você Sim. sabe o porquê que isso tem acontecido? Tem um. Olha, eu vou te falar, eu, Gisele, enquanto pesquisadora, né, me titulo como um cientista também, porque também faço análise, assim. O que que a gente vê muito, mas não estou fechando nada aqui, tá? Tem pessoas muito acima de mim estudando para isso. Também. Eu acho que você vai concordar comigo. Nossa qualidade de vida é outra. A gente não vive mais, a gente sobrevive. A gente corre Eu acho que 24 horas por dia. a gente se alimenta mal, Se a gente alimenta acha que mal. está se alimentando bem, mas Exato. tudo tem conservante, tudo tem plástico. Perfeito. É difícil, Esse uma vida orgânico corrida. não é orgânico. Não é orgânico. E é uma junção de tudo. Então, assim, a nossa vida é muito corrida, o nosso emocional, as redes sociais, que traz Sim. tudo aí, né? Então, eu sempre trago nas minhas redes sociais para minha família a realidade. Para minha família, eu falo minha família porque eu intitulo minha família singular, que são as pessoas que me seguem ali na clínica, né? Então, por isso que eu falo minha Inclusive, nós família. vamos deixar o Insta, né? Perfeito. O Edmilson, nosso amigo, vai deixar tudo aí na descrição do vídeo. Perfeito. E eu costumo dizer assim para minha família singular, nem tudo que vocês vê é verdade, né? O que as pessoas trazem aqui na internet é o melhor, é um outro que solta alguma coisa. E isso gera essa certa ansiedade. Por que que na casa dela é legal, na outra não é, né? Por que que acontece, a minha não acontece, né? Então a gente vive um mundo muito louco, um mundo muito rápido, sobrevivendo e não vivendo, alimentação irregular, falta de tempo. Acredito muito que a gente vem, entre aspas, estragando as nossas gerações futuras com tudo isso. Eu sempre falo isso, mas às vezes eu acho que eu sou chato. Minhas primas, né, que têm a mesma idade que eu, ou um pouco mais novas, assim, eu fico olhando um pouquinho a criação, eu falo, gente, será que eu que sou muito chato? Ou será que as mães que estão dando tanta liberdade? Ou será que os papéis estão invertidos? Assim, não sei, sabe? É difícil você opinar ou julgar ali a pessoa, né? Eu Sim. não tenho filhos, mas tá estranho, não é mais como antigamente. Não é, e assim, isso que você falou realmente é uma posição complicada, né? A minha posição quanto orientadora parental também entra nessa aí. Porque muitos pais permissivos demais pela correria. Por exemplo, desculpa te interromper. Não, pode. Ó, só pra gente, né, eu ir colocando o que eu tô pensando aqui. Eu tenho uma prima, eu vou falar assim porque a minha mãe tem 16, tinha 16. Não vai expor a prima, era a né? 16ª filha, 15 irmãos, então eu tenho muitos primos. E essa prima, um dia eu vi que o filho gritava muito com ela. Eu quero agora, não, eu quero. E ela não gritava. E até mais ali na primeira infância dele, aconteceu uma situação, caiu um negócio dele no chão, e ele foi pôr na boca. Eu falei, não pode pôr na boca. Aí ele começou a chorar, e ela virou e falou, não pode falar não para ele. Né, como assim não? Ela assiste muitas coisas de internet, e aí eu percebo que ele grita com ela não grita com ele. Aí ela falou, porque assim, eu vou falar no baixo, e aí ele vai perceber que ele não pode gritar. Aí eu penso, tá, mas tem a questão do respeito. Parece que se ela falar assim, não grita comigo, vai dar
uma imponência, sabe? Então, às vezes, parece que eu falo, gente, peraí, onde que tá errado? Será que esse monte de informação, essa bomba de informação que tem hoje na internet, com tanta gente, às vezes, sem informação, se titulando os melhores, né? Sim. Não tá fazendo uma geração perdida, não tá deixando os pais loucos, assim, né? A gente vê que a internet é um pouco terra de ninguém, né? A gente percebe Sim. isso ainda, né? Então, assim, a pessoa, é isso que você acabou de falar, se intitula Eu Sou o Melhor, né? Me sigam que eu sou a melhor educadora parental. Isso é um perigo tão gigante, né? Eu gosto muito de trabalhar com a firmeza e a gentileza, né? Então, assim, eu ensino os meus pais a como trabalhar as questões de previsibilidade. Sim, dentro, por exemplo, do TDAH, nós precisamos trabalhar, e do autismo, por exemplo, com reforçadores positivos, que lá atrás, às vezes, a gente pensa assim, mas isso aí é uma troca, né? Quando eu falo com meu pai, que é uma educação bem antiga, né? Sim. Imagina que eu vou ficar trocando, é a responsabilidade dele tem que fazer. Então, assim, a firmeza e a gentileza, eu não sei quem é que a sua prima segue, mas enfim, realmente mudou muito. E a firmeza e a gentileza é o quê? Você trabalha a previsibilidade, você avisa com a criança, você tem que ter esse respeito. A criança precisa saber quem é a figura de autoridade, Sim. mas também não pode ter essa junção de que autoritarismo, eu que mando aqui, eu não te dou a voz, você não pode falar nada. Então nós Sim. temos que Não, trabalhar aí já esse é lado uma ditadura dentro de casa. Exato, mas então tem pessoas. Tá muito desequilibrado. Às vezes o Sim. pai é o ditador e a mãe é a permissiva. Uhum. E aí fica o coitadinho Aí, da criança. aí a criança sabe informação, como jogar com o pai e como jogar com a mãe, Mas né? é Aí um- às vezes coloca os dois um contra o outro. Mas é um cérebro que está sendo formado, dependendo, né, dependendo da idade, é um cérebro que está sendo formado por duas pessoas que não pensam iguais. Então, quando a gente fala em orientação parental, é manter o equilíbrio. O pai e a mãe têm que falar a mesma fala, o pai e a mãe têm que, né, que tem que entender o poder do não, É. o que realmente é não. Para não ficar toda hora falando não. É porque às vezes fala não como e falar depois esse não? cede. Então, aí esse É isso não, que eu ia não- chegar. a criança, ela nunca vai respeitar o não. Eu sempre dou um exemplo assim, ó. Às vezes a criança vai pegar um lápis. Isso é do seu trabalho, tem em cima da sua mesa no escritório, por exemplo, né? Ela pode pegar esse lápis, porque você vai deixar. Mas aí você está acostumado a falar, não, não vai pegar meu lápis, não. Aí ela começa a fazer birra, chorar, gritar, responder. Ai, porque você está com um acúmulo de coisas, está cansado, você fala, então pega. Então você falou não desnecessariamente. Sim. E ela poderia ficar. Então o adulto precisa saber aonde realmente entra esse não. Aí, essa criança pegou uma faca. Gente, uma faca para brincar, não é não. Você não vai ceder se ela fizer birra ou se ela quiser uma faca, porque você sabe que ela vai se machucar com uma faca, machucar outra pessoa. Aham. Então é aí que a gente precisa ter o equilíbrio. O que realmente é não. E aquilo que eu te falei, meu amigo, as pessoas precisam tomar cuidado com o que vê nas redes sociais. Muito cuidado mesmo, né? Hoje, mas e quando é aquele não assim, por exemplo, você pode fazer isso, você pode pegar esse lápis, mas você não pode riscar a parede. Aí a criança risca a parede, porque ela quer desafiar Tem aquela, isso também. entendeu? Aí o pai cede, ou tipo assim, ai, mas a mamãe falou que não podia riscar, e você riscou, aí a mãe vai, ela limpa, aí a criança risca de novo. Como que conduzir essa... porque se fosse comigo, eu falei para você não riscar, agora você vai limpar pro papai, entendeu? E fazer a criança limpar, e para ela entender que se ela Geralmente fizer minhas mães aquela fazem tarefa, limpar. ela vai ter que arcar com aquilo, entendeu? Porque tem mãe que a criança fala, você não pode jogar, aí a criança joga, a mãe vai lá, cata, dá pra criança, aí a criança joga de novo, entendeu? Fica fazendo a mãe de boba, Sim. né? Então, sobre essas questões, né, da desobediência, quanto analista do comportamento, eu vou ter que... É complicado eu te responder sem fazer uma análise desse comportamento. O porquê que essa criança está fazendo. Então, o que seria a análise do comportamento? A análise do comportamento é uma ciência que estuda o comportamento. Então, o ambiente altera o comportamento altera o ambiente, por exemplo, né? Todo esse contexto que você está me dizendo. O pai falou que não, aí a criança foi lá, depois deu, a criança foi lá, riscou. Qual é o motivo dela desobedecer? Então, a gente tem que analisar o antecedente, a resposta e a consequência. Depois que ela arriscou, visto que o pai falou que não, o que estava acontecendo antes, como foi que o pai lidou, como foi que a criança lidou com aquilo. Então, é um pouquinho mais delicada essa resposta, né? Então, eu quanto analista Já é do muito comportamento... difícil o trabalho, viu? É um muito trabalho difícil. que, ó, põe os Meu Deus, miolinhos frita para os ferver. neurônios. Por que é difícil? Porque hoje em dia também, eu até vi um vídeo recente no Instagram, que é a realidade.
a criança em casa esperando pelo pai, e o pai chega já com a malinha dele, com o telefone na mão, aí a criança vai para dar um abraço, aí ele dá um beijinho, continua com o telefone na mão, e a criança quer mostrar alguma coisa, aí eu acho que ela acaba fazendo uma arte para ver se ela chama Chama atenção, para atenção. ver se tira o foco do pai do telefone, porque aí o pai já vai tomar um banho, aí o pai não tem tempo, ele Por já quer isso que tem que comer, já está estudar um cansado, comportamento, aí ele entendeu? fala, ah, meu Analisar. filho, tá bom, ai que lindo, aham, mas aí a criança tá sentindo aquilo, ela tá vendo que aquilo não é genuíno, que ele não tá Sim, ali entregue àquele momento, né? É exato. muito difícil, gente. É complexo, mas assim, é um trabalho transformador. Eu, assim, eu falo que as pessoas costumam dizer que seus olhos brilham quando você fala do seu trabalho. Eu falo que sim, porque você vê o resultado, né? Quando a gente trabalha com ciência, quando a gente trabalha com amor e acolhimento, né? Quantas vidas são transformadas e não só do paciente, dessa família. Sim. Hoje, aí nós estávamos conversando antes, se for tranquilo para você, como que funciona a questão do diagnóstico um pouco mais tardio, porque você me relatou, né, sobre a sua filha, Sim. super inteligente, passou em 5 faculdades de medicina, e você é mãe atípica, é esse termo? Exatamente, é esse termo. Então, não tem problema nenhum de falar, né? Então, assim, eu e meu esposo, nós somos terapeutas, nós trabalhamos na área já há alguns anos, né? E nós sempre soubemos que o autismo estava lá. Porém, a Júlia, ela tem o nível 1 de suporte. Então, conforme eu disse lá atrás, né, nas primeiras perguntas, o nível 1 e por ela ser menina, né, ter mais, as meninas têm mais neurônio espelho. Veja bem, vou tentar explicar de uma maneira informal, mas as meninas têm mais neurônios espelhos, então elas conseguem imitar mais os comportamentos, né, mais próximo é do socialmente relevante, né, que é complicado a gente falar o que, que é aceitável ou não quanto socialmente relevante, porque nós somos singulares, nós somos diferentes, mas vamos lá. Então, as meninas, muitas vezes, têm um diagnóstico tardio, dependendo do nível de suporte. E assim foi com a Juju. Como somos terapeutas, nós fomos intervir no decorrer de todos esses anos. A Júlia, agora em maio, completa 18 anos. E só que, em meados de finalzinho de 2024, ela estava no segundo do médio, e ela começou a ter muitas crises de meltdown e Shelton. O que seria isso? Ou ela tinha explosões emocionais dentro da nossa casa, na escola não. Ela fazia lá o Max, que imitava direitinho todo mundo, o comportamento socialmente relevante. Todo mundo estava normal, ela também estava ali, né? Estudando, enfim. E ou isolamento total, não queria ver ninguém, não queria chegar próximo de ninguém. Então, ou ela tinha essas crises, né? Tanto para explosões de raiva ou de isolamento. E dor de cabeça intensa. Aí nós fomos procurar, né? E o meu esposo falou: agora é a hora da gente procurar para a gente realmente tratar, se for o caso, o uso medicamentoso, que a gente sabia que ela tinha. Para ser autista tem que ter prejuízos, e a Júlia vem desde a primeiríssima infância com sinais, com prejuízos. Porém, não havia necessidade para a gente de ter um laudo, porque nós íamos intervindo, o autismo dela é nível 1, prejuízo a gente ia conseguindo, mas não deu para segurar nessa fase da juventude, né? Então, muitos são diagnosticados tardiamente, principalmente as meninas, por conta de tudo isso que eu disse do Maxkin, que elas fazem, ou seja, essa imitação, os neurônios, enfim. E aí nós procuramos ajuda. Ela foi diagnosticada, então, com autismo nível 1 de suporte, de alto funcionamento, tem a inteligência acima da média, né? Passou, sim, várias faculdades de medicina, está ali na escolha, no processo de escolha atualmente. Porém, ela tem transtorno do processamento sensorial. Por que as crises de dores de cabeça? Pelo fato que o professor, que é uma escola preparatória, dava aula com megafone. Então, aquele barulho intenso trazia essa questão sensorial dela à tona. E ela usa atualmente, tem uso, acho que as pessoas já devem ter visto, todo mundo acho que já viu, né? Abafadores que parecem foninhos de ouvido, né? Que são grandes, mas ela usa o interno. Então, tem a tecnologia, traz alguns objetos para deixar um pouco mais discreto, né? Então, ela usa, sim, abafador, mas parece um foninho de ouvido interno, bem discreto. Foi a mesma coisa que tirar com a mão esse abafador. A gente conversou com a escola, porque não pode usar celular, né? E fone de ouvido na escola. Isso E pode ela ser melhorou confundido muito. com misofonia? Então, como se trata de um espectro, e são detalhes, o profissional realmente precisa ser realmente capacitado para poder entender esse espectro, para não ter esse tipo de confusão.
Nossa, porque eu acho que eu desenvolvi misofonia com o passar dos É. anos, você acredita? Eu vou a eventos e o som tá alto, aí eu já fico recluso, eu não consigo conversar, eu quero ir embora, eu começo a ficar com irritabilidade. Mas use o abafador. Eu fui no, eu não gosto também de muito barulho. Aham. Eu confesso que me deixa bem perturbado o barulho. Nossa, fica muito. E aí a gente comprou um kitzinho, né, na internet que veio os abafadores para ela, eu separei um para mim. Então, por exemplo, ela teve a formatura dela, para mim tava insuportável. Eu usei o abafador, fiquei Olha, pleníssima, que porque o bacana, abafador eu vou ele pesquisar. melhora, o abafador ele vai melhorar o som, né? Ele não vai deixar Aham, aquele som gritante na sua aham. cabeça, um agudo. É, porque Ele ameniza. atrapalha, né? Ah, Assim, não. até Você quer ir embora é, mesmo, né? Que tá te a deixando gente tira fora. você do foco, né? É Exato. horrível, é muito chato. Sim, Hoje eu vi que também que a Clínica Singular ela está se expandindo, né, para sim. novos serviços. Então fala para os nossos inscritos sobre a clínica, essa expansão, né, endereço, como que a pessoa faz para ter acesso a você, à clínica. Tá ótimo, vamos falar assim. Então, a Clínica Singular Gisele Albuquerque, nós estamos expandindo. Nós vamos aqui em meados próximo ao aeroporto, né? Ali no Jardim Alta Vista. É Alto Rio Preto, gente, perdão, que nós estamos em processo de reforma. Nós vamos ter atendimentos variados. Eu acabei de me formar, acabei não, né, gente? Já faz alguns meses como fonoaudióloga. Então, nós vamos ter atendimento de fonoaudiologia, atendimento de terapia ocupacional. O tio Adriano também está nessa área. Nossa coordenadora aqui é a Giovana, que inclusive é minha irmã, também está para se formar. Então, nós teremos outros atendimentos lá na Clínica Singular Gisele Albuquerque. Estamos preparando tudo com muito amor, com muito carinho, acolhimento e humanização, porque nós temos os nossos valores, que é trabalhar com ciência e com amor e acolhimento. Então, tá ficando linda e cada vez melhor para poder acolher você, pai, você, mãe, terapeuta, educador, no nosso novo espaço. Ai, gente, que delícia, hein? Rio Preto precisava de uma profissional assim, como Ai, você. obrigada. Gi, muito obrigado por Eu que aceitar o agradeço. convite. Eu amei te conhecer, Eu né? também. Eu espero que você volte trazendo sempre conteúdos, né, para nos atualizar dessas condições que, como você disse, precisa de um cuidado maior, humanizado, né? E agora, eu gostaria que você deixasse, né, um recado para os pais, para os cuidadores, para quem está nos assistindo. Perfeito. É a frase da minha vida, que é de que vale, eu quero que você reflita aí, que é de que vale passar por esta vida sem fazer a diferença na vida do outro. Nada vale, não é mesmo? Então, que nós estejamos aqui fazendo a diferença positiva na vida do outro. Muito obrigada. Uau, que lindo, gente. Que entrevista maravilhosa para começar. Muito obrigada. Espero estar lá no congresso. Conto com você. Vai dar tudo certo. Ai, amém. E, gente, fiquem ligadinhos, porque semana que vem eu vou trazer mais um super convidado para vocês.